vou trazer para a conversa agora o nosso olhar analítico da coisa, com os nossos analistas de política. Isabel Mega, ao vivo de Brasília, aqui do meu ladinho, e Pedro Venceslau, também aqui do meu outro lado. Vem cá, como é que tem sido essa reação, hein? Porque cada um vai interpretar um número de um jeito. Cada um vai trazer uma justificativa diferente e cada um vai trazer uma justificativa diferente em cima das justificativas, né? Se é a inflação, é por causa disso, disso, daquilo. Mas é o preço do alimento. Não, mas é o dólar, mas é a questão climática, mas é a política. Quantas pecinhas no mesmo assunto? Então, quero ouvi-los. Vou começar com a educação, de iniciar com Isabel Mega. Mega, nos conte, por favor, de que maneira esses números estão repercutindo por aí na capital federal. Oi, Elisa, boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui neste sábado também. Elisa, dá para dizer que de um lado temos um freio de arrumação em relação ao governo e do outro lado um pé no acelerador. Muitos aliados do presidente Lula têm defendido que é hora de acelerar as discussões de uma reforma ministerial, Elisa. E aí você pode fazer uma pergunta, né? Mas como é que mudar ministros pode ajudar Lula a recuperar a popularidade? Quem está defendendo essa tese, Elisa, fala o seguinte, que hoje você não necessariamente tem ministros que estão ajudando o governo, que estão comprando o discurso e a narrativa do governo. Então você tem uma dificuldade, às vezes o que é positivo se torna negativo, porque passa também por uma crise de comunicação. A gente bem sabe, temos analisado isso desde ontem aqui com todo o nosso time da CNN, que os reflexos da pesquisa Datafolha não são exclusivamente do campo da comunicação, por mais que esse também seja um diagnóstico. Mas a coisa é um pouco mais ampla, reflete uma crise mais estrutural do governo como um todo, inclusive na hora de trazer uma marca do que é o governo Lula 3. O governo tem muita dificuldade de fazer isso, mas na avaliação de petistas que eu ouvi, Elisa, isso começa também por uma necessidade de você ajustar um pouco esse time de ministros, trazer gente que de fato esteja com o governo, que defenda o governo e ajude de certa forma a espalhar os feitos do governo. Então, uma análise de que não dá mais para ficar esperando com essa reforma ministerial. Esse é um assunto que vem desde o segundo semestre do ano passado, está caindo de maduro. Ouvi essa expressão do líder do PT no Senado Federal, o senador Rogério Carvalho, por exemplo, e nos bastidores, alguns membros do próprio Palácio do Planalto avaliam que o governo agora precisa ligar um certo modo turbo em relação ao processo eleitoral. De fato, esse pé no acelerador passa também por uma necessidade muito urgente, já que houve ali um diagnóstico de que isso caiu como uma bomba no governo Lula. Esse resultado que reflete ali o pior resultado que o presidente Lula já teve em 3 mandatos, pior, inclusive, do que na fase ali do mensalão, sendo que hoje a gente não tem ali uma crise do tamanho do mensalão do ponto de vista de corrupção, por exemplo, ou de outros quesitos ali que mexem muito com a fidelidade do voto. Mas você tem uma crise, Elisa, que passa por questões que são muito sensíveis ao brasileiro. É a questão da alimentação, é a questão do discurso da oposição, que também vem largando ali bem na frente do governo em relação a essas reações no mundo da internet, e o tal do efeito Sidônio, ele de fato ainda não veio. Então, o Sidônio hoje, no governo, porque antes ele era uma espécie de conselheiro informal, hoje no governo, ele sente um pouco na pele ali o que é olhar para a administração do lado de dentro. Então, é um grande desafio, porque ele tem que agora puxar algo do lado de dentro para mostrar para fora e, de fato, contar com esse time muito mais afinado do que está neste momento na esplanada dos ministérios.